Oi, gente, tudo bem? Eu tava pensando em trazer mais filmes e falando dos filmes que eu venho assistindo, principalmente filmes brasileiros. E aí hoje eu vou falar sobre 5 filmes brasileiros que eu assisti recentemente. Eu acho que todos esses filmes, com exceção do último, eles têm um teor mais social. E o Brasil é muito bom em fazer filmes desse tipo, inclusive. Então não são filmes muito alegrinhos assim, não. São filmes que são meio tensos. E vou tentar trazer vários tipos de filmes diferentes, porque eu amo o cinema brasileiro. E eu sempre fico indignada quando alguém fala que não gosta de cinema brasileiro, porque ele é muito plural, gente. Tem filme de todos os tipos, pra todos os gostos. O primeiro filme que eu vou falar é o Jean Charles. Ele é inspirado na vida de um homem que tem esse mesmo nome, que ele foi morto em 2005, confundido com um terrorista pela polícia britânica. Só que o que eu acho maneiro desse filme é que o filme não é sobre a tragédia. O filme é sobre o Jean Charles e toda essa questão de imigrantes. Então é um filme que traz muito à tona essa questão de brasileiros imigrantes em outros países. Eu tentei usar a câmera da frente pra me ver melhor, pra não perder o foco, só que eu tô com muita agonia, eu vou ter que virar a câmera, peraí. Então o filme ele vai contar esse período em que o Jean Charles recebe a prima dele, Vivian, na casa dele, pra ela, né, tentar uma vida melhor. É muito bom ver o oposto entre um e outro, porque o Jean Charles ele é muito positivo, ele é muito alegre, e ele sente que tá no paraíso, morando em Londres. Ele é eletricista, mas quando a Vivian vem, ela tá ali pra conseguir dinheiro pra ajudar a mãe que tá doente, então ela não consegue ver da mesma forma que ele. Ela tá naquele lugar onde ela é estrangeira, onde ela não fala língua, onde ela passa por mil dificuldades, onde tá acontecendo esse preconceito, né, essa xenofobia com tanto quanto brasileiros, quanto principalmente as pessoas do Oriente Médio naquela época. Um filme que retrata muito bem isso, e retrata também como, né, o Jean Charles era um cara muito maneiro, muito gente boa, e ele tá sempre ajudando os amigos, sabe, ajudando a família com corre. O Jean Charles é interpretado pelo Selton Mello e a Vivian pela Vanessa Giacomo. Tem o Luiz Miranda, que é um amigo dele que mora com ele, que ele tá ótimo nesse papel, é um personagem... Não, o Luiz Miranda, ele é muito carismático, né, velho? E ele tem uma cena no final que é uma cena incrível, muito decolonial, inclusive. Eu vi um negócio que a palavra decolonial, ela é colonizada porque o D é francês, então a gente, como brasileiro, tinha que falar descolonial em vez de decolonial. E eu acho esse filme muito respeitoso, assim, como a maneira que ele retrata, porque é em memória do Jean Charles. Morreu de uma forma muito injusta e muito cruel, né, gente? Olha, coisa horrorosa, né? O cara tá lá trabalhando, tipo... com a comunidade dele, mostra muito isso da comunidade brasileira se ajudando. E, porra, é bem pesado, assim. Inclusive, tem uma nova série sobre o Jean Charles, só que é uma minissérie britânica, né? Então, não sei. Esqueci de falar que o Jean Charles é dirigido pelo Henry Goldman. O próximo filme que eu vou falar é um filme que eu acho muito bad vibes, tipo assim... pesadíssimo, Os Sete Prisioneiros, do Alexandre Morato. Aí o filme vai contar de um homem, né, um jovem chamado Mateus, que decide sair da roça para tentar uma vida melhor em São Paulo. Então vários garotos da roça estavam fazendo isso para quando eles chegam em São Paulo, tem o Luca, que é o personagem do Rodrigo Santoro, que ele tá cruel, assim, um personagem horroroso. E basicamente eles entram em serviço de escravidão. Eles estão presos, sempre que algum tenta sair é brutalmente torturado. E eles têm uma questão que eles conhecem a família desses prisioneiros, né? Então eles meio que não tem pra onde ir, sabe? E aí eles trabalham na rede de luz, eu acho que é separando cobre, tem alguma coisa relacionada à rede de luz de São Paulo. E é muito um filme inspirado em coisa muito real, né? Tipo, a gente sabe que tem essa situação no Brasil, muito da situação dos estrangeiros. Inclusive tem algumas cenas que esse garoto, ele vai comprar estrangeiros porque ele começa a ser o braço direito do Luca. E é muito pesado porque é uma realidade que tá embaixo da nossa fuça, assim, né? A gente sabe que tem trabalho escravo no Brasil, a gente sabe, a gente vê nas notícias, só que vê no filme, cara, e basicamente você vai vendo a degradação humana. Eu acho que o filme toca muito nisso, sabe? E aí entra várias questões de dilemas morais, que aí tem esse Mateus, que ele vai se tornando o braço direito do Luca. E aí no início ele tá tipo, não, cara, eu tô aqui, né, tô ficando aqui com o Luca aqui, mas é pra ajudar ele. Era pra tentar salvar os amigos dele, porra, tipo assim. Só que ele vai ver que não tem o que fazer, e aí vai virando uma bola de neve. Com o passar do filme você vai ver que o Luca,
ele também foi explorado, ele também passou por situações horrorosas, e aí entrou até uma discussão com uma amiga minha que ela não gostou como foi mostrado isso. Ela não gostou que... Como assim? Eles pegam o personagem mais cruel do filme, que é humanizar ele? Só que eu acho que o filme é um pouco sobre isso, sobre te incomodar. Porque vai mostrando, né? Beleza, tem esse Luca, e aí eles vão... Tem um momento que ele tenta falar com a polícia, e ele vê que a polícia sabe. Eles também estão metidos naquilo. E aí tem um outro momento em que esse Luca vai no aniversário da filha de um político, porque o político também sabe. Então é muito indigesto, um filme muito indigesto, e eu acho muito diferente, sei lá, você vê um filme sobre degradação humana passada na Noruega, com conflitos muito aleatórios, diferentes do nosso, a gente já acha ruim. Agora, quando a gente vê um filme que você sabe que tudo aquilo lá é muito real, é diferente, né? O próximo filme é O Invasor, que é dirigido pelo Beto Brant. Quando eu tava gravando esse vídeo, a minha amiga me chamou pra tomar café e eu não consegui negar. E eu vou continuar hoje, né? Ou vários dias depois. O terceiro filme é O Bicho de Sete Cabeças, que é protagonizado pelo Rodrigo Santoro, também outro filme dele. E o pai dele é o Otton Bastos e a mãe é a Cássia Kiss. É um filme do ano 2000 e é um filme bem tenso, assim. Conta a história de um menino um adolescente, assim, que tá no ensino médio, que os pais dele acham um beck nas coisas dele e nisso internam ele numa clínica. E nisso conta muito a história, os embates dele com o pai dele. Quando ele é internado, ele sofre abusos muito fortes, assim, tem até essa discussão da luta antimanicomial, o que eu acho muito interessante, que dá pra ver o quão incrível é a carreira do Rodrigo Santoro, porque 2 anos antes ele fez O Padre, na Ilda Furacão, né? E nesse ele é um jovem, que ele é retratado como rebelde, assim, mas é praticamente um jovem que tá no ensino médio, e nisso vem uma discussão grande sobre a relação de pai com filho, a questão das técnicas obsoletas, né, e cruéis das clínicas de reabilitação. Tem toda uma questão de maus tratos que ele sofre. E é um filme bem pesado, assim. A direção é muito boa, é bem dinâmica, é dirigido pela Laís Podansky e é baseado num livro autobiográfico de um homem chamado Austregésilo Carrano Bueno. E o nome do livro é Contos Malditos. O quarto filme, apesar da temática ser corrupção e assassinato, é um filme bem divertido. Ele se chama O Invasor. É protagonizado pelo Paulo Miklos, do Titãs. Esse filme conta a história de 3 sócios que tem uma empresa de construção civil e 2 desses decidem assassinar esse terceiro. E aí eles contratam um assassino de aluguel, que no caso é o Paulo Miklos, e ele se chama Anísio. O assassino de aluguel, ele tem outros planos, então ele começa a acompanhar, né, eles nessa empresa e tal. E esse filme vai se desenrolando de uma forma muito interessante. Ele acaba de uma forma um pouco semelhante ao do Sete Prisioneiros.